Olá, eu sou o Thiago Coati e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Conversamos hoje com Guilherme Rodrigues Passamani, que é doutor em Ciências Sociais, professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e coordenador do Núcleo de Estudos Nestor Perlonger. Nossa conversa foi sobre seu mais recente livro, Batalha de Confete: Envelhecimento, Condutas Homossexuais e Regime de Visibilidade no Pantanal do Mato Grosso do Sul, publicado pela editora Papéis Selvagens. A partir de um trabalho de campo em Corumbá e Ladário, duas cidades na fronteira do Brasil e Bolívia, no coração do Pantanal, Guilherme Passamani analisa os cursos de vida de pessoas com condutas homossexuais que envelheceram nesses locais. Dessa maneira, seu trabalho nos auxilia na compreensão de algumas dinâmicas pouco exploradas pelas ciências sociais, como o envelhecimento de pessoas com condutas homossexuais e, talvez ainda mais importante, as especificidades das trajetórias dessas pessoas que, por diversas razões, não migraram para os grandes centros urbanos e vivenciaram, e ainda vivenciam, suas condutas homossexuais em pequenas cidades do interior. Esse é o nosso primeiro episódio lançado pelo portal Desaprender, uma iniciativa que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros em desaprender.com.br. Com essa mudança, é possível que tenham ocorrido alguns erros em alguns agregadores. Na maior parte das vezes, basta você cancelar a sua inscrição e se inscrever novamente para resolver. Caso o erro persista e você não esteja recebendo normalmente o episódio em seu feed, entre em contato com a gente que tentaremos te ajudar. Antes de passar para a entrevista, temos ainda mais um anúncio. Agora você tem mais uma forma de apoiar financeiramente o Larvas, comprando livros. Isso mesmo, fizemos uma parceria com a editora Devires, uma pequena editora independente especializada em publicar livros na área dos estudos de gênero e sexualidade. Ao comprar um livro na loja da editora, a Queer Livros, o Larvas receberá uma porcentagem da sua compra como apoio. Você ganha mais conhecimento, apoia uma pequena editora independente e também o seu podcast de estudos de gênero e sexualidade. Mas lembre-se, só vamos receber de volta parte da sua compra se você utilizar o link da loja que está na descrição desse episódio. Fique agora com a nossa conversa. Meu nome é Guilherme Passamani, sou professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e atualmente sou professor do mestrado em Antropologia, discutindo questões que envolvem cidade, gênero e sexualidade. Obrigado, Guilherme, é um prazer te receber aqui no Larvas. Então, pra gente começar a nossa conversa, por favor, explica pra gente um pouquinho como é que se deu essa entrada de campo e o que você estava querendo estudar nessa sua pesquisa? Muito bem. A pesquisa que dá origem a esse livro, Batalha de Confete, ela foi desenvolvida durante os anos do doutorado em Ciências Sociais lá na Unicamp. E a minha ideia ali, acho que em primeiro lugar é interessante dizer que eu sou uma pessoa do interior, né? Eu sou alguém que nasceu numa cidade muito pequena, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, na divisa com a Argentina, um lugar chamado Alegrete. Então, a boa parte da minha vida eu vivi, talvez a maior parte da minha vida eu tenha vivido em cidades pequenas e cidades do interior. Fiz a minha formação de graduação e mestrado em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, e essas questões que envolvem gênero e sexualidade sempre me causaram, em alguma medida, desassossego. Tanto no que diz respeito à minha própria sexualidade, que foi sendo trabalhada nesse processo, como também as experiências de sexualidades que a gente hoje chama de dissidentes, né, essas que fogem de uma certa norma heterossexual, nesses espaços que eram menores, porque parece que ali não tinha, sei lá, bicha, sapatão, né, que a gente só via travesti na esquina, se prostituindo e tudo mais, e como se essas outras experiências não fossem possíveis ali. Depois, quando eu comecei a estudar mais a fundo essas questões, uma parte da literatura brasileira sobre esse tema dizia que tinha um fluxo migratório de pessoas das cidades pequenas para as capitais. E eu, em alguma medida, até percebia e fazia parte desse fluxo, mas eu ficava pensando, será que nesses outros lugares não existe, né? Será que não tem? Como é que a coisa acontece? E eu só tive a possibilidade de prestar atenção com mais detalhes sobre isso no doutorado, quando eu vim morar no Mato Grosso do Sul,
por conta de ter sido aprovado no concurso, e dessa questão do interior, do urbano no interior, seguir me chamando a atenção e pensar efetivamente como eram essas questões no que diz respeito a essas sexualidades que não são as, digamos, ordinárias, as normais, né? Como é que as pessoas fazem para viver essa sexualidade num lugar onde não tem nenhum estímulo em termos de mercado segmentado, né? Um mercado específico. Estou falando de um bar gay, de uma sauna gay, de uma boate gay, de um espaço para pegação, como se tem nas cidades maiores. Como é que essas pessoas vivem isso? Será que de fato acontece esse processo migratório que tem a orientação sexual como disparador? E aí eu fui para o interior do Mato Grosso do Sul conhecer algumas cidades, né, e tentar estabelecer algum tipo de campo. E fui mais bem recebido, digamos assim, pelo campo, né? O campo se abriu de um jeito mais fácil para mim em Corumbá e Ladário. E nessa altura da minha trajetória acadêmica, digamos assim, o que estava me causando curiosidade era o envelhecimento das pessoas LGBT, digamos assim. Porque é uma população eminentemente jovem, né? Os espaços de sociabilidade são espaços quase que frequentados majoritariamente por jovens. Então, também me causava curiosidade isso. Aí eu juntei de uma maneira que se mostrou feliz e potente, eu acredito, esses dois campos, a minha curiosidade pela sexualidade no interior e também esse momento mais avançado do curso da vida para as pessoas que não são heterossexuais. Foi mais ou menos isso. E aí você acessou 4 redes, né, de interlocutores e interlocutoras. Conta pra gente um pouquinho o perfil dessas pessoas, como é que você acessou elas, quem são elas, pra gente entender também quem são essas pessoas que você está dialogando e analisando também as histórias de vida. Isso começou quando eu vim dar uma palestra na cidade de Campo Grande. Eu trabalhava num campus do interior e acabei conversando com pessoas de diferentes ONGs LGBT, né, do estado. E os meus contatos foram mais profundos com o pessoal de Corumbá, que fica lá na fronteira do Brasil com a Bolívia, né? É a última cidade do estado do Mato Grosso do Sul, fica no coração do Pantanal, quer dizer, a última cidade brasileira antes de Corumbá está a 235 quilômetros. Então tem mais de 200 quilômetros de Pantanal para chegar em Corumbá, e aí depois já é Bolívia e tem Ladário, que é uma cidade vizinha, geminada quase. E aí, em Corumbá, eu acionei o contato dessas ONGs, que por meio das suas redes pessoais, né, foram me levando para pessoas mais velhas, num pré-campo. Isso foi ainda no primeiro ano do doutorado, eu fiz um mês de pré-campo. Ocorre que entre o pré-campo e o campo, alguns desses possíveis interlocutores, né, dessas pessoas com as quais eu ia conversar, já morreram. E aí, minha pesquisa parece que estava comprometida, assim. Eu conhecia poucas pessoas na cidade e as pessoas estavam morrendo. Foi aí, então, que eu acessei outros espaços. Eu fui para o FMS, lá, que tem um campus, o campus do Pantanal, e o campus do Pantanal me levou para o Carnaval. Me disseram que onde eu podia encontrar bicha velha em Corumbá eram entre os carnavalescos. E aí se abriu um leque de possibilidades no mundo do que eu chamei na tese, no mundo do samba. Esse mundo do samba me leva a uma mulher mais velha, que eu resisti muito em contatar, porque eu queria fazer pesquisa com homens mais velhos. E aí, lá pelas tantas, como o campo também estava restrito, eu fui falar com essa mulher. E essa mulher me apresenta uma rede de homens de meia idade, que são amigos desde a juventude e estavam na casa dos 50 e poucos anos e tinham uma história mais ou menos parecida. E uma quarta entrada é alguma coisa que eu tenho feito em todas as pesquisas, desde a primeira, né, ainda na graduação, que é acessar a internet. As salas de bate-papo sempre são espaços muito potentes. E lá em Corumbá tem uma sala do chat wall e eu entrei. Claro que não fui muito bem sucedido, porque as pessoas queriam ter relações, né, comigo. E eu queria ter uma relação mais profissional, digamos assim, né, por conta da pesquisa. Então, de todas as pessoas que eu conversei no chat wall, eu consegui entrevistar e ter um contato muito profundo com duas pessoas que foram incríveis, assim. Aí a gente teve uma relação depois, digamos, offline, né? E naquela altura não foi potente os aplicativos. Os aplicativos de
porque relacionamento não eram tão populares ainda como são hoje, lá no 2012, assim, né? A gente tá falando de 7 anos atrás. O Grindr ainda era todo em inglês, não tinha possibilidade de português, então as pessoas lá, o que era popular lá era o Scruff, mas ele era muito usado por jovens, ironicamente, né? O Scruff surge como aplicativo para homens mais velhos e ursos, digamos assim, e lá em Corumbá ele era muito usado, Corumbá e Ladário, por jovens, então eu não tive também muita possibilidade nisso, mas o campo se abriu desse jeito. Sem querer dar spoiler do que a gente vai falar, mas dando, será que esse uso ou não uso dos aplicativos, do Scruff, do Grindr também, principalmente o Grindr, que nessa época era um pouco mais famoso, né? Será que não tem a ver também com essas dinâmicas de gerenciamento da visibilidade, principalmente que você analisa ali no capítulo 3, né? Do que você vai mostrar, do que você não vai mostrar, principalmente numa cidade pequena, né? Porque esses aplicativos muitas vezes pedem fotos, né? Fotos do rosto, né? Fotos do corpo, que pode permitir uma certa identificação, né? Isso é bem interessante, porque quando eu fiz o perfil do Scruff, né? Que eu fiz um perfil no Scruff, um perfil muito sem graça, inclusive. Eu mesmo não me chamaria para conversar. Mas, enfim, tinha uma foto, né? Eu tinha uma foto. E o que eu achava interessante era que boa parte das pessoas que estavam ali também, dos perfis, não tinham foto. E as pessoas vinham conversar comigo depois, na hora que a gente começava a conversar, muito mais porque eu tinha foto, e aí para eles isso era evidente que se eu tinha foto eu não era da cidade, né? Isso é bem interessante, do que propriamente pela minha descrição e coisas do tipo, porque eu já colocava na descrição que eu estava fazendo uma pesquisa, buscava homens mais velhos e tudo mais. Mas isso foi muito pontual, as pessoas vinham conversar comigo porque eu tinha foto, e no imaginário ali, ter foto é não ser da cidade, porque em alguma medida não está muito preocupado com a visibilidade. Mas de maneira geral, os perfis eram sem foto ou com foto de determinadas partes do corpo, como por exemplo o peito, né? Era a parte que mais era fotografada. Ou paisagens, né? Paisagens do Pantanal, assim, isso é muito comum também. Que interessante, essas dinâmicas próprias do interior. Vamos seguindo um pouco a ordem do seu livro, a partir da entrevista com tantos esses homens, mulheres, pessoas que hoje talvez a gente chamaria de travestis, mas não necessariamente as pessoas se identificariam travestis. É importante lembrar isso também, né? Que você trabalhando com uma pluralidade de sujeitos e uma pluralidade de formas de classificação identitária, né? O que te obriga, inclusive, para tentar encaixar essas várias pessoas a utilizar uma categoria própria, né? Que é o que você vai chamar de condutas homossexuais, né? Que não é necessariamente identidade homossexual, né? É isso. Porque isso foi uma enorme dificuldade, né? A gente estava pensando em falar em diversidade sexual, em dissidência, alguma coisa nesse sentido. E aí a aproximação com o texto do John Gannon, né? Que fala sobre as condutas sexuais, os roteiros, os scripts, né? A gente entendeu que para a maior parte das pessoas do meu campo, essa categoria que associaria prática, sentido, né? Que falaria dessas dinâmicas das práticas, das relações que se estabelecem sem necessariamente se rotular numa identidade, poderia ser um conceito que abarcaria melhor o conceito de condutas homossexuais. E aí, no livro mesmo, a gente já faz a ressalva de que esse conceito não contempla, né, as interlocutoras que eu chamaria de travestis, que pelo menos eu tenho 2 interlocutoras que se identificavam como travestis. Essas pessoas não estão ali porque a questão das travestis está menos, né? E aí tu sabe que a questão está muito mais ligada à identidade de gênero do que propriamente à orientação sexual. Mas aí a gente faz essa ressalva e usa essa categoria apenas sob rasura estrategicamente para poder tratar as pessoas nos seus próprios termos, né, em como elas se identificam, porque as pessoas se identificam das mais variadas formas nesse campo. Isso é uma coisa que o próprio campo trouxe para o trabalho, porque eu estava querendo apenas, né, construir um campo a partir de homens mais velhos homossexuais, e o campo mostrou uma pluralidade de pessoas, como mulheres, lésbicas, pessoas que se identificam como travestis, bichas afeminadas que se montavam, e também uma outra mudança que teve foi esse processo aí de trabalhar com um grupo de pessoas de meia idade também. Então, essas dinâmicas todas foram o campo que acabaram apresentando para a pesquisa, não era a pesquisa em si, né, que queria discutir.
Mas eu acho isso interessantíssimo, porque torna seu campo muito rico, né? Ele é atravessado por um número de linhas tão grandes, né? Você tá falando de velhice, mas você tá falando de velhice num local muito específico, não é simplesmente interior, né? É o interior do Mato Grosso do Sul, uma região do Pantanal que é muito específica, é uma região de fronteira ainda, né? Você tem ainda uma série de sujeitos muito distintos, você consegue analisar a velhice em mulheres lésbicas, velhice em travestis, velhice em homens gays, né? Em diferentes faixas etárias também. Eu acho que isso é um trabalho extremamente interseccional, apesar que essa não é uma categoria que você maneja tanto, né? Essa é uma categoria que, posteriormente, acho que mais para o final do texto, é que essa questão vem um pouco à luz, mas, enfim, aí o trabalho já estava quase concluído. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que isso, eu acho que, claro, agrega muito, torna mais complexo o trabalho, mas também torna muito mais difícil, entende? Porque eu tive que, claro. Por exemplo, a primeira coisa que eu tive que começar a ler foi sobre carnaval, que eu sempre gostei de carnaval, mas eu não entendia nada de carnaval, né? Eu acho que o máximo que eu tinha lido era um texto ou outro do Da Mata. E aí, quer dizer, você tem que começar a ler sobre carnaval, sobre os textos que se produziram no Brasil sobre homossexualidade e carnaval, e depois eu tive que pensar todo esse processo de envelhecimento entre sujeitos que não eram apenas homossexuais. E para isso foi muito interessante uma tese que estava sendo produzida na mesma época lá na Unicamp, do Carlos Eduardo Henning, que hoje é professor na UFG e também era orientando da Gita. O Carlos Eduardo, que a gente chama de Cadu, ele fez um doutorado sanduíche na Califórnia, em Santa Cruz, e ele vinha com um levantamento sobre a literatura anglófona, sobre envelhecimento, que era muito interessante. Então, lendo esse levantamento do Cadu, eu tive acesso a uma série de autores que já estavam discutindo, por exemplo, o envelhecimento de pessoas bissexuais, envelhecimento de transexuais, de travestis, de lésbicas, coisa que no Brasil ainda é bastante pontual, trabalhos nessa área. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos para fazer o sanduíche lá também, eu consegui pesquisar esses textos, mas quem deu essa entrada, essa abertura, foi o trabalho do Cadu. Guilherme, você, para analisar a forma como essas pessoas vão rememorando sua história de vida, você trabalha com dois conceitos distintos para analisar a temporalidade, né? De Cronos e Kairos. Explica pra gente um pouquinho o que são esses dois conceitos e como é que você foi analisando isso nessas histórias de vidas. Claro. Uma coisa que me preocupava desde o começo, uma bobagem, né? Eu fico pensando hoje, mas é se o que eles estavam me dizendo era verdade, que é muito próprio do tempo cronológico, né? O tempo cronológico é uma espécie de verdade, de árbitro da verdade. E aí eu tive acesso a essa literatura a partir do Foucault e outros autores, que era pensar essa diferença que lá os gregos já faziam entre Cronos, esse tempo ordinário, esse tempo do calendário, digamos assim, esse tempo mais cronológico, e o que eles vão chamar lá de Kairos, que é esse tempo especial, um tempo fechado em si mesmo, um tempo das oportunidades, um tempo que não é cronológico, é um tempo diferente, é uma outra coisa. E aí, nesse sentido, o carnaval, por exemplo, não é apenas um tempo de ruptura entre o tempo ordinário, mas o carnaval é um tempo fechado em si mesmo. Ele produz sentido nele mesmo, ele não precisa de uma outra coisa, não está em referência a alguma coisa. E eu utilizo essa ideia do Kairos justamente para pensar que essas histórias que esses sujeitos contam, elas não têm um compromisso de verdade com esse tempo ordinário. Elas têm um compromisso com elas mesmas e com a produção de sentido para eles. Que talvez aquilo que me foi contado não tenha sido necessariamente o que aconteceu, mas é aquilo que esses sujeitos se sentem à vontade para me dizer que aconteceu e que aconteceu daquele jeito. Uhum. Diz mais de como você relata a si mesmo, né? Isso. É uma forma de construção dos sujeitos sobre si mesmos, mas não é voluntária, ela está sendo estimulada por mim, né? Estimulada pela minha curiosidade. E aí esses sujeitos vão manejando isso, aquilo que querem contar, aquilo que podem contar, talvez aquilo que saibam contar, né?
Uhum. E aí, você trabalha com pelo menos 2 grandes grupos de kairós, ou desses eventos significativos que essas pessoas trazem, que seriam ali, por um lado, as farras e os fervos, né, e por outro lado, o carnaval. E me chama muita atenção que esses 2 grupos têm regimes de visibilidade distintos, né? Eu associaria mais essas farras e fervos mais ao âmbito do privado, né, a festas em casas, a turmas, enquanto esse carnaval estaria mais ligado a essa esfera do público, de uma exibição, inclusive, de uma sexualidade, né? Não, mas é isso mesmo. As farras e fervos, como eles chamavam, né, eram justamente essas festas mais privadas numa determinada casa, que era lá em Ladário, perto do rio, né, e que é onde, pelo menos nas lembranças das pessoas, ocorre de forma mais efetiva o encontro das bichas da cidade com os marinheiros, né, os marinheiros formando esse imaginário. É bom lembrar que Ladário tem um distrito da Marinha do Brasil desde o século XIX. Essa foi uma região de disputa durante a Guerra do Paraguai, né, da guerra contra o Paraguai, e Ladário tem essa base esse distrito da Marinha, um distrito naval. E então esses marinheiros quase sempre estavam, pelo menos no imaginário ou nas narrativas dos meus interlocutores, esses marinheiros eram os parceiros mais cobiçados, os parceiros ideais. E eles iam para essas farras e fervos de muito sexo, bebidas e tudo mais, nessa casa que ficava longe do centro, quase isolada, assim, próxima ao rio. Eu tive nesse lugar quando estava no campo e hoje ele já está muito mais urbanizado, ele se comunica muito melhor com a cidade de Ladário, quer dizer, é muito próximo hoje. Eu ficava imaginando aquilo lá nos anos 60, né, devia ser muito menos urbanizado e muito mais distante da cidade. A cidade poderia ser muito menor do que é hoje, que ainda é uma cidade pequena. E outra questão que é interessante para pensar essas festas privadas e as suas dinâmicas é que a gente está falando de um período pré-AIDS, né? E também que essas questões, as festas privadas, durante a ditadura militar, eram muito comuns em outros lugares do Brasil. O próprio James Green, o Thiago Soliva e outros, né, falam disso em São Paulo e no Rio, guardadas as devidas proporções, lá no meio do Pantanal isso também acontecia. E aí a gente transita um pouco para uma esfera mais pública que é dada pelo Carnaval. O Carnaval, que em Corumbá e Ladário, na região do Pantanal, é uma coisa diferente, né? Até hoje o maior carnaval do estado, não se entende muito bem como é que se tem carnaval lá no meio do Pantanal e no resto do estado não é tão significativo. E aí eu consegui entender no trabalho de campo que isso é motivado justamente pela Marinha. Os marinheiros, quase todos os marinheiros que vêm para a região, eles vêm do Rio de Janeiro, porque a Marinha tem uma diferença em relação às outras forças armadas. A Marinha tem um centro de comando, né, que está localizado no Rio. Então, todas as transferências passam pelo Rio. A última cidade que qualquer marinheiro, pelo menos na época, né, qualquer marinheiro tinha antes de chegar a Corumbá ou a Ladário, era o Rio de Janeiro. E esses marinheiros trazem para Corumbá o samba, que começa primeiro como samba de fundo de quintal das famílias e que depois vai ganhando maiores proporções. A cidade até hoje tem os tradicionais pagodes, que na verdade são rodas de samba em botecos de esquina, em casas de shows, né? Mas também tem essa ligação umbilical com o Rio de Janeiro, e o carnaval sai daí. E o começo do carnaval, pelo menos a visibilidade desses sujeitos mais extravagantes ali, eram justamente os homens mais afeminados, né? Talvez nem homossexuais, mas enfim, homens mais afeminados, homens que se vestiam de mulher e as mulheres que eram conhecidas na cidade como prostitutas, né? Então, o carnaval, essa dimensão mais pública, é operado no começo por esses sujeitos, e isso é um tempo de muito descrédito. Com a profissionalização do carnaval, é que as pessoas homossexuais vão ser reconhecidas ali como artistas da festa, né? E não mais alvo de deboche. Inclusive, em Corumbá tem uma coisa muito significativa, que é as travestis serem carnavalescas e presidentes de escolas de samba, né?
Já dá pra gente fazer uma transição aqui pra um outro assunto, porque esses dois kairós que você traz, as farras, os fervos, o samba, já mostram também algumas estratégias que possibilitam a existência e a vivência da homossexualidade nesse local, né, que possibilitam a não migração. Pra além disso, me conta um pouquinho mais, justamente como é que são essas distintas estratégias de visibilidade, de controle sobre o quanto você mostra, o quanto você oculta, como que isso também parece que em alguma das pessoas que você interagiu também transitou ao longo da sua vida, né? Esse é o terceiro capítulo do livro, que é quando vou mais ou menos mergulhar em algumas personagens, para tentar ver diferentes regimes de visibilidade com o qual esses sujeitos estão dialogando. Mais ou menos assim, o quanto se pode ser, para quem se pode ser, quem pode saber, quem não pode, como é que se maneja com isso numa cidade de 100 mil habitantes, onde, teoricamente, todo mundo se conhece. Qual é o peso, digamos assim, disso que a gente chamaria de LGBTfobia nesse lugar? E aí, esses sujeitos têm diferentes estratégias. Um, por exemplo, ocultando isso a vida inteira. Então, ele vive num eterno armário. Passou anos e anos casado com uma mulher. Depois que a mulher morreu, ele segue sendo conhecido na cidade como viúvo, apaixonado pela esposa morta, mas na verdade ele tem caso com uma série de rapazes, tanto da cidade como de fora. Né? Então, quer dizer, aí o dispositivo do armário lá da Sidgwick faz todo sentido. Outras pessoas passaram um bom tempo no armário e depois saíram completamente e tiveram esse processo de acolhimento no mundo do trabalho e no carnaval. Carnaval servindo também como uma espécie de para-raio da homofobia. Tem pessoas, os outros dois casos, que sempre tiveram, digamos assim, fora do armário, desde criança, né? Que é o caso da mulher lésbica que eu analiso, que desde muito pequena o pai dava para ela macacões, armas, levava para caçar e tudo mais, e ela ao longo da vida vai se compreendendo como lésbica, e inclusive um dos fatos mais marcantes é que ela se torna uma chefe de caravana entre boiadeiros do Pantanal, quer dizer, ela incorpora uma espécie de identidade do macho pantaneiro, né? E hoje é uma senhora que deve ter uns 60 anos, e ela usava chapéu de feltro, fivela, bota. Os filhos das mulheres com as quais ela se relacionava chamavam ela de pai. E é uma mulher que, ironicamente, não assumiu esse apelido masculinizado, digamos, masculino. Ela se chamava sempre pelo nome, né? No caso, Soninha, que é uma coisa, inclusive, diminutiva, assim, né? Que dá uma ideia de, sei lá, candura, né? E o outro caso é de uma pessoa que era bastante afeminada, fez o uso de hormônios durante boa parte da vida e depois, na velhice, já com doenças, efeitos colaterais dos hormônios e também de uma tentativa de assalto, né, de um assalto e tentativa de assassinato, tem uma série de efeitos colaterais e volta a se comportar como homem, né? Volta a assumir uma identidade masculina, digamos assim, e não mais a identidade feminina ali de boa parte da sua vida. Fora isso, tem uma série de outras vivências que dialogam em maior ou menor medida com a invisibilidade, né? Tendo uma visibilidade relativa. O que eu tento mostrar com esse capítulo e com essas trajetórias é que as cidades de porte médio e as cidades pequenas, elas envolvem uma complexidade no que diz respeito à visibilidade da sexualidade. E que isso é bastante negociado no que eu estou chamando de nas barbas da heterossexualidade. Porque as pessoas estão paquerando, as pessoas estão namorando, as pessoas estão transando, as pessoas se envolvem afetivamente num lugar em que, em tese, não tem qualquer estímulo para isso. Mas as pessoas constroem esses circuitos, né? Constroem esses circuitos que são construídos a partir de uma série de códigos. E esses códigos são efetivamente esses sujeitos que dominam grande parte das pessoas que não é, digamos, do meio, aquilo que nos anos 70 se chamava de entendido, né? Então, quer dizer, é uma série de códigos que muitas pessoas não entendem, só quem entende são eles, os entendidos.
Entendi, pois é. Bem, pra gente seguir um pouco também a nossa conversa, Passamani, me conta também um pouquinho, porque a partir daí você vai fazendo uma passagem pro seu próximo capítulo, analisando um pouco como, à medida que as pessoas vão contando a sua trajetória de vida pra você, se eu entendi corretamente, né, parece que quando elas falam do tempo de antigamente, né, algumas categorias ligadas à sexualidade, ao sexo, emergem com maior frequência. Enquanto quando elas vão falar um pouco mais do presente, quando a categoria velhice vai emergindo com maior frequência, a categoria da sexualidade parece que vai sendo ressignificada. Algumas vezes desaparece, outras vezes não necessariamente desaparece, mas ganha outros sentidos, e aparecem outras categorias junto com doenças, infortúnios. Como que é isso? Isso é muito presente. Quer dizer, lá a velhice está muito associada a essa falta de autonomia e de independência. E isso vem basicamente com a doença, né? Com estados de enfermidades variados. A velhice é caracterizada como esse tempo. Então, muitos interlocutores, ainda que estejam velhos do ponto de vista etário, né? Eles não se consideram velhos se não tiverem doentes. Velhice rima com doença, com limitação. Mas esse processo do envelhecer provoca uma série de mudanças. As mudanças no corpo, que não se tornem mais tão atrativos, porque assim, o corpo vai envelhecendo, mas o desejo não. Então o desejo permanece pelos corpos jovens. E esses corpos jovens, para se relacionar com esses corpos mais velhos, precisariam, no que os interlocutores falam, de uma espécie de incentivo, de um plus, para poder seguir tendo esses garotos como parceiros. Quer dizer, o sujeito em si não bastaria mais, agora tem uma espécie de dádiva a ser aí trocada, né? Você insiste que isso nem sempre é considerado como prostituição, né? Pode ser em alguns momentos, mas em outros não necessariamente, né? Então, isso foi o disparador para a minha pesquisa atual, né? Foi pensar a prostituição entre homens, que era alguma coisa que eu não tinha lido o livro do Perlonger e achava que era só o que existia no Brasil, era o livro do Perlonger. Depois da tese, fazendo uma pesquisa, a gente descobriu quase 60 trabalhos no Brasil sobre prostituição masculina nas diferentes regiões do país. Aliás, muitos trabalhos aí em Minas Gerais. Muitos trabalhos em Minas. E aí, porque quando eu vi isso, eu logo pensei que podia ser prostituição. E aí fui reler o Perlonger, fui atrás de... isso é uma coisa que a gente não falou lá no começo. A ideia do campo surgiu de uma conversa no bate-papo UOL, em que um homem dizia que os homens mais velhos de Corumbá iam para a cidade boliviana se relacionar com michês bolivianos, com garotos de programa, atravessavam a fronteira. Eu, num episódio muito nervoso e não bem sucedido, descobri que não era prostituição, né? Que não existia isso. Embora muitas pessoas insistissem comigo que não tinha, eu fui atrás desse contato da internet, né? Que me contou coisas que não eram verdadeiras, e eu fui tentar tirar a prova dos 9 indo lá, passando com o meu carro, inclusive vi um homem, né, num lugar escuro e tal, mas na verdade eles estavam mais envolvidos com tráfico de drogas do que com prostituição. Então foram lá, bateram no carro e eu saí correndo, né, voltei correndo para Corumbá, mas não era. A prostituição, se é que a prostituição, aparece de um outro jeito, quer dizer, a prostituição aparece no campo quando alguns homens mais velhos dizem que pagam de fato para ter alguns garotos. Mas para a grande maioria isso acontece de um jeito muito mais sutil, na forma de uma série de trocas onde cada um dá aquilo que tem, entende? Alguém tem mais dinheiro, outros têm menos dinheiro, mas tem mais corpo, outro tem possibilidade de dar uma viagem. E parece que essa sutileza ou essa relação mais complexa é justamente o que descaracteriza isso da prostituição, que seria, na concepção dos meus interlocutores, uma relação mais direta, né, de quanto custa, o que se faz, quanto tempo dura e tal, né? Os termos seriam muito mais claros. Esse outro exige uma relação mais efetiva, uma troca mais duradoura, um contato que não se extingue com, digamos assim, com o gozo. E aí eu me amparei na categoria ajuda, que a Cláudia Fonseca e a Adriana Psitelli usam para pensar a relação de algumas mulheres com
homens mais velhos. E mesmo aparecem no campo a categoria bancar, incentivar, né, mesmo ajuda, como alternativas à prostituição. É como se essas categorias limpassem a coisa do sexo mediante alguma troca, né, e que a prostituição, em alguma medida, não limparia. Nossa, super interessante isso, Passamani. Conta pra gente também um pouquinho sobre quando, nessas rememorações, principalmente quando se compara o tempo de antigamente e o tempo atual, fica muito claro diferenças, inclusive no próprio regime de sexualidade, como as pessoas compreendem, inclusive, essa lógica identitária, essas lógicas sexuais mesmo, de maneiras bastante distintas, né? Que aparece no seu trabalho como essa oposição entre o tempo de antigamente e a bagunça, né? Conta pra gente um pouco mais sobre isso. Isso é bem interessante porque é o seguinte, na concepção dos meus interlocutores mais velhos, bicha jamais se relacionaria com outra bicha, porque bicha é uma espécie de imitação mal feita das mulheres, entende? Então, bicha com bicha não funciona, não dá certo. Com quem é que as bichas se relacionam? As bichas se relacionam com homens de verdade, que são heterossexuais, que têm namorada e tudo mais, né? Quer dizer, os homens namoravam, acariciavam as mulheres, as suas namoradas, mas transavam mesmo com as bichas. E isso é muito comum em todos os interlocutores, esse discurso aparece muito. Então, esse é o tempo de antigamente, em que há uma certa ordem, uma hierarquia no campo do gênero e da sexualidade. O homem afeminado se relaciona com o homem masculino, ativo, comedor, que é o homem de verdade. E esse homem afeminado é a bicha. Tem a discussão clássica do Peter Frey, e que lá aparece na lógica local, assim, com as adaptações locais. O que se percebe a partir do momento da emergência e da visibilidade de uma espécie de cultura LGBT, com todas as aspas, essa coisa da visibilidade, da ascensão de direitos, do próprio mercado, seria uma espécie de apocalipse do gênero e da sexualidade, implosão das hierarquias, e aí bicha ficando com bicha, né? Eles falavam muito de bicha amigar com bicha, que para eles era absolutamente impossível, incompreensível, não tem lógica isso. Ora, onde já se viu bicha comendo bicha, né? Que é o que o Peter Frey vai tratar dos modelos igualitários no que diz respeito à sexualidade. Esse tempo em que bicha come bicha, né? Esse tempo que a gente poderia chamar de uma quebra de hierarquia, pelo menos entre esses sujeitos, eles chamam de tempo da bagunça. E o tempo da bagunça mostra duas categorias de sujeitos. O homem de verdade vira o macho made in China, quer dizer, é um homem fake, né? Um homem falso, ele não é tão homem assim, porque ele pode inclusive dar para bicha. E a bicha de hoje, essa bicha que come também, né? Essa bicha que não é necessariamente passiva, ela não seria mais, né? Então, quer dizer, o tempo da bagunça, ele mata o homem de verdade e cria o macho made in China, e ele mata a bicha de verdade, que é chamada de bicha havaiana, né? Uma bicha legítima. Uma bicha legítima. Então essa bicha termina, não existe mais. Existe a bicha fake e o macho fake, nesse tempo de bagunça. Deixa eu só te perguntar uma curiosidade que eu não descobri no seu livro. Da onde eles tiram esse termo bicha havaiana? A bicha havaiana é da sandália mesmo. Da sandália, entendi. Porque na propaganda da sandália tem assim, havaianas legítimas, recusa imitações. Entendi. Será que eu não coloquei isso no texto? Agora tu tá falando, eu não devo ter colocado. Pode ter colocado, não devo ter explicado. Talvez essa seja uma das partes que eu meio que pulei. Desculpa, mas eu não li o texto 100% inteiro. Teve algumas partezinhas. Mas vem da sandália, recusa imitações. Na hora que eu escutei isso, assim, eu fiquei assim, que eu li, eu fiquei, nossa, que coisa maravilhosa, amei. Engraçado. Passamani, tem alguma coisa do livro que a gente esqueceu de comentar aqui, que você acha importante a gente trazer à tona? Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa entender, é como está mudando essa dinâmica do envelhecimento entre pessoas LGBT, e como isso está despertando o interesse hoje de pesquisas. Eu acho que não apenas porque os pesquisadores e pesquisadoras LGBT estão envelhecendo e precisam, em alguma medida, ir compreendendo a sua própria trajetória, mas, e fundamentalmente, acho que diz
diz respeito a um campo de pesquisa que ainda está aberto, né? Não apenas para produzir memória sobre as pessoas LGBT, mas também para compreender essas estratégias mesmo estratégias de existência, né? Dessas diferenças no nosso tempo. Como é que esses sujeitos estão agenciando a gestão da sua velhice, o seu processo de envelhecimento e promovendo aí alterações no curso das suas vidas. Eu acho que isso é bastante interessante e agora a gente tem alguns trabalhos já que se dedicam a isso, mas ainda são poucos e são recentes, né? O trabalho fundador, digamos assim, que aproxima homossexualidade e envelhecimento é do Júlio Simões e data dos anos 2000, né? 2004. Então é muito recente ainda. Eu acho que tem várias coisas legais aí. Essa reaproximação entre homossexualidade e envelhecimento é interessantíssimo, principalmente quando num discurso muito comum a gente vê a velhice como assexualizada, né? Exato. Ou também, aliás, isso eu lembro muito da Gita, num evento que eu participei, ela com um discurso muito crítico também dessa ressexualização da velhice. Eu não consigo esquecer ela falando, algumas das minhas interlocutoras falavam da velhice e dessa assexualização como uma forma de libertação quase, né? E ainda tem uma perversidade de um discurso de saúde por trás, né? Como se ter uma vida sexual ativa na velhice seria estar saudável, né? E eu lembro da Gita criticando isso muito forte. Não pra recusar também a sexualidade dos velhos, mas de criar uma nova normatividade, né? De que velho tem que trepar, né? Assim, peraí. Tem que trepar se quiser, se puder, se tiver vontade, né? Mas não tem uma espécie de roteiro que então agora, para colocar no lugar de uma visão da velhice assexual, agora tem que ser uma velhice hipersexualizada, né? Que é quando a Gita vai fazer a crítica dessa ideia da juventude como valor, né? E não mais como uma faixa etária. Exato, né? E eu acho uma outra coisa interessante aí, especificamente isso do seu trabalho, na verdade, Passamani, que eu gosto muito como você encerra o seu trabalho falando que nossos trabalhos etnográficos, nossos trabalhos acadêmicos não podem necessariamente ser inúteis, né? Que o importante é que eles causem algumas reflexões. E eu acho que o seu trabalho causa uma série de reflexões, né? Causa reflexões sobre como que essas categorias identitárias, as categorias sexuais mudam, causam reflexões variadas. E uma delas é também sobre o que é envelhecer numa cidade fora dos grandes centros urbanos, né? E eu acho que isso é muito importante, principalmente se a gente trabalha numa lógica de pensar políticas públicas, né? Exatamente. Tudo bem que a gente vive num cenário político que não é muito favorável a isso, mas é diferente você envelhecer numa cidade que oferece equipamento pra você envelhecer, né? Mesmo assim, essas pessoas envelhecem, às vezes, com qualidade de vida muito boa, né? Exatamente. Eu acho que, primeiro que os nossos trabalhos eles precisam circular, as pessoas precisam saber o que a gente está fazendo e mais, especialmente ainda, aquelas pessoas que não estão na academia, né? Acho que precisam conhecer, por isso a gente tem que escrever de um jeito que as pessoas entendam, né? E não apenas os nossos pares. Eu acho que isso. Outra questão, a gente também escreve para os nossos pares, né? E nesse sentido, eu tenho muita clareza de que eu não estou escrevendo como as coisas são, enfim, eu estou oferecendo um ponto de vista, eu estou oferecendo uma versão de alguma coisa que eu experienciei lá na ponta, mas não estou aqui dizendo a verdade, né? É que nem tenho essa pretensão. E a outra questão é justamente essa, é trazer à luz um debate que a gente, nos estudos de gênero e sexualidade, por inúmeras razões, não tem feito, que é mergulhar nesse Brasil que está distante dos grandes centros. E aí a gente acaba formulando determinadas receitas que talvez não tenham muito efeito nesses outros lugares, para além daqueles lugares que a gente domina, né? Que a gente conhece mais profundamente. Isso, evidentemente, em nenhuma medida desmerece o campo que se constrói a partir das capitais, das nossas metrópoles. Eu acho que isso
Acho que isso precisa ficar marcado, que não desmerece isso, e nós somos devedores desse campo. Nós somos gerações que bebem sobre essa produção. Mas eu acho que nós precisamos começar a olhar para outros lados, inclusive para promover um diálogo profícuo entre esses espaços e essa teoria mais consolidada que nós já temos em termos de Brasil. Ótimo, querido. Bem, pra gente caminhar pro final da nossa entrevista, eu sempre abro um espaço para que as pessoas divulguem alguma coisa que interessa a elas. Fazer um merchan mesmo do seu trabalho, do seu núcleo de pesquisa, de um livro, algum evento. O que você quiser divulgar, precisa ser seu, pode ser de outras pessoas. Você tem alguma coisa que te interessa divulgar, Passamani? Eu acho que seria interessante divulgar o nosso núcleo de pesquisa, né, o nosso núcleo de estudos Nestor Perlonger, que discute basicamente cidade, geração e sexualidade aqui em Mato Grosso do Sul. Nós estamos pensando agora questões que envolvem a cidade e sexualidade, basicamente sobre isso. No que diz respeito à prostituição masculina, a gente está fazendo um trabalho bastante grande aqui, que tem envolvido muitas pessoas, nas diferentes formas de exercício da prostituição masculina na cidade. E alguns trabalhos devem ser publicados em breve, né? Assim que as pesquisas forem sendo concluídas. Eu acho que esses grupos e núcleos de estudo, núcleos de pesquisa, talvez sofram um revés muito grande a curto prazo, mas eu acho que enquanto a gente não for proibido de fazer as nossas pesquisas, a gente tem que tornar eles mais visíveis possíveis. É isso. Ok, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você e assim que essas pesquisas terminarem, espero recebê-lo de novo aqui para divulgá-las também. Vamos, com certeza. Muito obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite. Acho que a gente tem um carinho super recíproco. Eu gosto muito de ti, gosto muito do teu trabalho. Tenho uma admiração profunda. Obrigado. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio.